E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O Fluminense, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, pode estar prestes a realizar uma contratação de peso que promete movimentar o mercado da bola. O alvo da vez é o atacante colombiano Cucho Hernández, atualmente uma das grandes promessas do futebol sul-americano. A notícia caiu como uma bomba entre os torcedores, gerando um misto de surpresa e expectativa sobre o que a chegada do jogador pode significar para o elenco tricolor. Com apenas 25 anos, Cucho Hernández já tem no currículo passagens marcantes por clubes importantes da Europa, como o Watford, na Inglaterra, e o Getafe, na Espanha. Versátil e dinâmico, o colombiano é conhecido por sua habilidade em atuar, tanto como centroavante quanto pelas pontas, características que podem ser fundamentais para o esquema tático de Fernando Diniz, técnico do Fluminense. A investida do Fluminense acontece em um momento estratégico. Após uma temporada vitoriosa em 2024, que incluiu o título da Libertadores, o tricolor das Laranjeiras busca reforçar seu elenco para manter a competitividade nas competições de 2025, incluindo o Mundial de Clubes da FIFA. A chegada de Cucho, portanto, seria um reforço de peso para um ataque que já conta com nomes consagrados como Germancano. Fontes próximas ao clube indicam que as conversas entre o Fluminense e os representantes de Cucho Hernández estão avançadas, embora ainda existam detalhes financeiros a serem acertados. O colombiano, que atualmente defende o Columbus Crew, da Major League Soccer, MLS, tem contrato até 2026, o que torna a negociação complexa. No entanto, o desejo do jogador em retornar à América do Sul pode ser um fator decisivo. Nas redes sociais, a possível contratação de Cucho Hernández já mobiliza a torcida tricolor. Hashtags como Cucho no Flu e que é reforço de peso figuraram entre os assuntos mais comentados no Twitter, com milhares de torcedores expressando sua ansiedade e opiniões sobre o impacto que o jogador pode trazer ao time. Muitos o comparam a outros grandes atacantes que marcaram época no Fluminense, como Fred e Romário. Para especialistas, a chegada de Cucho ao Fluminense não seria apenas uma questão técnica, mas também estratégica. O colombiano possui um perfil de jogador moderno, com velocidade, drible e visão de jogo, características que podem potencializar o estilo ofensivo do time. Além disso, sua contratação também seria uma mensagem clara de que o Fluminense está disposto a investir pesado para se consolidar como uma das principais potências do futebol sul-americano. O técnico Fernando Diniz, embora discreto sobre a possível chegada do jogador, já demonstrou em entrevistas anteriores sua admiração pelo estilo de Cucho Hernández. Diniz valoriza atletas versáteis, que possam se adaptar a diferentes situações de jogo, e acredita que o colombiano teria muito a acrescentar ao elenco. Do lado do jogador, há indícios de que ele estaria animado com a possibilidade de defender o Fluminense. Segundo fontes ligadas à negociação, Cucho vê o clube carioca como uma oportunidade de disputar grandes competições e aumentar sua visibilidade no cenário internacional. Além disso, ele estaria motivado pela chance de atuar ao lado de jogadores experientes e disputar partidas diante da apaixonada torcida do Maracanã. Se concretizada, a transferência de Cucho Hernández pode marcar um novo capítulo na história do Fluminense. Desde a conquista da Libertadores, o clube tem atraído cada vez mais atenção de jogadores estrangeiros, que veem no tricolor uma vitrine para alcançar voos ainda maiores. A possível contratação do colombiano reforça essa tendência e consolida o Fluminense como destino de grandes talentos. No entanto, a negociação também desperta interesse de outros clubes. Fontes internacionais sugerem que times da Europa e da América Latina estão de olho no atacante colombiano, o que pode dificultar ainda mais o desfecho positivo para o Fluminense. Apesar disso, o otimismo é grande nos bastidores do clube carioca. A chegada de Cucho Hernández seria especialmente simbólica em um ano que promete ser desafiador para o futebol brasileiro. Com a concorrência acirrada tanto no campeonato
Brasileiro quanto nas competições internacionais, contar com um jogador do nível do colombiano pode ser o diferencial que o Fluminense precisa para se manter no topo. Enquanto a torcida espera ansiosa por novidades, a diretoria do Fluminense trabalha nos bastidores para superar os obstáculos e transformar o desejo em realidade. Com a abertura da janela de transferências se aproximando, as próximas semanas prometem ser decisivas para o futuro do clube e do jogador. Se por um lado há incertezas, por outro, a possibilidade de ver Cucho Hernandes vestindo a camisa tricolor já alimenta sonhos. Muitos torcedores não conseguem conter a empolgação e já imaginam o colombiano brilhando no Maracanã, em jogadas decisivas que podem levar o time a novas conquistas. O que se sabe até agora é que o Fluminense está determinado a fazer história mais uma vez. E com Cucho Hernandes no elenco, os sonhos do tricolor das Laranjeiras podem se tornar ainda mais grandiosos. A novela continua e todos os olhos estão voltados para as próximas movimentações. Será que o Fluminense conseguirá dar esse grande presente à sua torcida? Os próximos capítulos prometem fortes emoções. Olá, torcedor tricolor. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar. Nos bastidores do futebol brasileiro, o nome de Cucho Hernandes ecoa como uma possibilidade que pode revolucionar o ataque do Fluminense. A expectativa em torno da negociação cresce, especialmente pelo impacto que o colombiano pode causar tanto dentro de campo quanto fora dele, atraindo novos patrocinadores e aumentando o engajamento da torcida. Não é apenas uma contratação, é a construção de uma narrativa que une ambição esportiva e visão de mercado. A trajetória de Cucho Hernandes, marcada por passagens de destaque no futebol europeu, mostra que o jogador tem um perfil diferenciado. Sua habilidade em criar jogadas, sua velocidade e precisão nas finalizações o tornaram um atacante cobiçado por diversos clubes. Para o Fluminense, o investimento em um atleta com esse calibre seria uma declaração clara de que o clube está disposto a brigar entre os grandes, não só no Brasil, mas também no cenário internacional. Um dos pontos mais comentados entre analistas esportivos é a compatibilidade do estilo de Cucho Hernandes com a filosofia de jogo do Fluminense. Sob o comando de Fernando Diniz, o time se caracteriza pela posse de bola e a construção paciente de jogadas. Cucho, com sua capacidade de atuar tanto na referência quanto na movimentação pelos lados, pode ser a peça que faltava para dar ainda mais fluidez ao ataque tricolor. Outro aspecto relevante da possível contratação é o impacto no vestiário do Fluminense. A chegada de um jogador como Cucho pode elevar o nível de competitividade interna, estimulando o elenco a buscar melhorias constantes. Além disso, o colombiano traria consigo uma mentalidade de atleta internacional, algo que pode ser extremamente valioso para o desenvolvimento de jovens promessas do clube, como João Neto e Léo Fernandes. A relação entre torcedor e clube também ganha um novo capítulo com especulações desse porte. Ao visar um jogador de renome como Cucho Hernandes, o Fluminense demonstra que está atento aos desejos de sua torcida, que há anos pede reforços à altura das grandes competições que o clube disputa. É um movimento que reforça a conexão entre arquibancada e gramado, fortalecendo o orgulho de ser tricolor. Do ponto de vista estratégico, a contratação de Cucho Hernandes também pode gerar repercussões econômicas positivas. Além do impacto em bilheterias e venda de camisas, a chegada de um jogador com apelo internacional pode atrair investidores e alavancar parcerias comerciais. Para um clube que busca consolidar sua saúde financeira, a vinda do colombiano pode ser vista como um passo ousado, mas calculado. Os desafios para concretizar o negócio, no entanto, não são poucos. A Major League Soccer, conhecida por valorizar seus talentos, certamente não abrirá mão de Cucho Hernandes sem uma compensação financeira robusta. O Fluminense terá que se valer de toda a sua criatividade e habilidade de negociação para viabilizar a transferência, talvez envolvendo pagamentos parcelados ou até mesmo parcerias com investidores externos. Enquanto isso, a figura de Cucho Hernandes ganha destaque também na mídia esportiva, que acompanha cada desdobramento da negociação. O colombiano, ainda em ação pelo Columbus Crew,
tem mantido a discrição, mas fontes próximas ao jogador indicam que ele está atraído pela ideia de jogar no Brasil, especialmente pelo apelo histórico e cultural do Fluminense. A possível contratação também reacende o debate sobre o papel dos clubes brasileiros no mercado internacional. Com cada vez mais jogadores sul-americanos escolhendo retornar ao continente para jogar em times brasileiros, o futebol nacional se torna novamente uma vitrine global, desafiando a hegemonia europeia. O Fluminense, ao mirar Cucho Hernandes, reforça sua posição como um dos protagonistas dessa transformação. Por fim, é inevitável mencionar o impacto emocional que uma negociação como essa tem sobre a torcida. Para os tricolores, que viram o clube superar desafios e se reinventar nos últimos anos, a chegada de Cucho seria mais do que uma contratação. Seria um símbolo de um Fluminense que sonha grande, que almeja novas conquistas e que continua escrevendo sua história com ambição e coragem. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.